A fé tem que nos guiar. Se a fé não te guiar, você vai perder tempo e vai perder vida. Se você acompanhou a vigília da virada, a vigília do Ano Novo, você acompanhou o filme da retrospectiva e você viu o quanto a igreja realizou, o quanto fizemos em um ano que até tentaram nos proibir de fazer. Até tentaram nos proibir de fazer. Mas fizemos. Pela fé fizemos. E vocês viram, teve uma pessoa que, quando encerrou, quis me cumprimentar, me dar um abraço. E essa pessoa disse assim para mim: depois de ver esse filme, eu estou com vergonha. E eu quero fazer diferente em 2021. Porque eu vi o quanto vocês fizeram neste ano. Eu me sinto envergonhada. Porque muitos acabaram sendo atingidos pelo espírito que estava lá fora. O espírito da crise, o espírito da pandemia. E isso impediu que muitos fizessem plantios importantes. E nós nunca, o verdadeiro cristão nunca será influenciado pelas circunstâncias. Nós mudamos as circunstâncias. Nós alteramos as circunstâncias. Esse é o privilégio, é o benefício de se viver por fé. Não importa o que estão falando, o que importa é o que a Bíblia nos direciona. Não importa o que está acontecendo, importa o que está escrito. Nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito de Deus através da palavra. Então isso precisa entrar. Eu vou te dar eu pedi a primeira coisa, ontem eu estava ainda conversando com algumas pessoas. A primeira coisa que eu pedi, principalmente a vocês que estão aqui comigo, eu disse, proteja a sua fé e sai do meio, não vá assistir porcarias, noticiários que você vai ser contaminado. Essa é uma das maneiras que a gente tem de proteger a fé. Se você viver na televisão assistindo ou nas redes sociais, vendo o que não te acrescenta, isso vai contaminar a tua fé. Você vai ser atingido por aquele espírito. Você vai ser influenciado por aquilo. Então, uma das maneiras que a gente tem de proteger a fé é ser seletivos. O que eu vou ver, aonde eu vou colocar os meus olhos, o que eu vou colocar para dentro. O que eu vou colocar para dentro. Então a gente não coloca qualquer coisa. E aí está o segredo. Eu, por acidente, eu peguei na Globo News a retrospectiva. E eu não vi a maior parte das coisas que aconteceram. Eu não vi as coisas que aconteceram. Eu vi tanta tragédia, tanta desgraça. E eu falei, eu não sabia que isso tinha acontecido, não sabia que aquilo tinha acontecido. Porque há momentos que você tem que olhar para o teu propósito, para a tua vida, e se focar nisso. Né? Se a gente for olhar, nem o bem você faz. Nem a você faz bem, quanto mais ao próximo. Se você for olhar e for dominado pelas circunstâncias. Então, é mais um conselho que eu dou. Nós começamos um novo ano, e não é só um novo ano, é um novo ciclo. Quem esteve conosco na virada, sabe que se abriu um portal para um novo ciclo. Um ciclo de 7 anos. Não quer dizer, bispo, a palavra vai ser a mesma. Não. Se abriu um portal de um ciclo de 7 anos, um ciclo de grande abundância, fartura, prosperidade, de grande derramamento do Espírito sobre nós.
É um tempo de preparação, um tempo de crescimento, é um tempo de evolução. Mas não se engane que as duas coisas vão caminhar juntas. Será derramado uma unção poderosa, uma unção forte demais sobre a igreja, mas também o nível do pecado, da iniquidade, o nível da corrupção no mundo, os dois vão crescer muito. São dois extremos. Então, por isso você não pode estar com o pé lá nem cá. É um pé aqui, 100%. Não pode estar caminhando com uma fé dividida. E precisa foco. Tudo que a gente põe foco, a gente põe fogo. Aonde há foco, há fogo. Aonde há foco, há resultado. Aonde não há foco, não há resultado. Então, eu disse na virada do ano, ou no final de dezembro, que muitas pessoas não tinham muitas colheitas neste ano, não tiveram e não entram colhendo, porque deixaram de plantar. E eu sempre vou deixar isso para você muito claro, sempre que há algo muito forte se levantar, são oportunidades. Em toda a história bíblica foi. Em toda a história bíblica. São oportunidades. Deus quer agir. Deus quer cumprir com a palavra dele. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ponto. Não tem crise. São oportunidades. Oportunidades de Deus fazer a diferença. Oportunidade de colheitas diferentes. Oportunidade de crescimento, de avanço. Então, e muitas vezes a oportunidade, ela vai chegar com essa cara assustadora. Ela vai chegar com essa imagem devastadora, destrutiva. E nós precisamos ter isso conosco. No tempo de José, não foi diferente. Foi a mesma coisa. Né? Todo o processo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre processo. Ninguém pode pular processo. O dia que você pular o processo, você, infelizmente, você acaba não chegando no seu destino, porque você pulou o processo. E às vezes todo aquilo que nós passamos, que você talvez chame de luta, tribulação, guerra, batalha, é um processo. Coloque isso dentro de você. É um processo. Tudo que José passou foi um processo. Ele foi passando por um processo para ser lapidado, preparado, moldado o seu caráter, moldado a sua fé, a sua intimidade com Deus, para o propósito gigantesco que Deus tinha com ele. Então, eu vou começar essa leitura aqui, que diz assim, ó, diga comigo, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Eu poderia já ir para essa referência, tá? Já poderíamos ir para lá e encurtar o assunto e trabalhar isso aqui. Mas não é para onde vamos. Mas aqui tem algo poderoso. Esse é um trechinho de uma fala de Faraó. Porque quando a crise chegou, os 7 anos de vacas magras, de escassez chegou, e não só o Egito, mas as nações sofreram com essa escassez. Quando procuraram Faraó, foi essa a resposta que Faraó deu: ide a José. O que o José fizer, faça o que José mandou. E isso é forte demais. Por quê? Porque José, para quem conhece a história, sabe que José chegou nesse lugar de uma forma horrível, terrível, como escravo, humilhado, passou por situações terríveis nesse lugar. E aí, de repente, esse cara assume o poder, a autoridade. Nada era feito na nação sem a palavra de José. Ó que coisa linda, tentaram furar a fila com o Faraó, vai a José. O que José falar,
Está falado. O que José fizer, o que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. Amém? Vamos lá. Gênesis 49, palavra profética. Vamos recapitular algumas coisas aqui. Diga comigo, José é árvore frutífera. Árvore frutífera, diga comigo, junto à fonte. Meu Deus, para pensar. Árvore frutífera e junto à fonte. Para pensar. Repita comigo, árvore frutífera junto à fonte. Se já é árvore frutífera, imagine junto à fonte. Quanto fruto dá? Não tem tempo ruim, é fruto no tempo e fora do tempo. É fruto o ano inteiro. Seus ramos se estendem, diga comigo, por cima do muro. Eu não vou falar aqui, daqui a pouco eu vou colocar as frases com vocês. Arqueiros o atacam brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe, diga comigo, o Todo-Poderoso o abençoe, com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, diga bênçãos dos seios e do ventre, que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas, que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, diga comigo, que é príncipe entre seus irmãos. Maravilhoso. Diga comigo, bênção dos altos céus. Diga comigo, eram as chuvas para as plantações. Quando Deus deu toda aquela visão dos 7 anos de vacas gordas, de abundância, de muita fartura, Deus abençoou de todas as formas. Você vê como quando as coisas vêm de Deus, como é que as coisas acontecem com perfeição, né? Ele cresceu de forma estrondosa, de forma, daqui a pouco eu vou ler algo com você que diz que ele começou a fazer a contabilidade, mas teve um momento que ele parou, porque não tinha mais como fazer contabilidade, era tanto que ele não tinha como contar. Diga comigo, bênçãos das profundezas das águas, eram os riachos e os poços de água. Você vê, além de chuva, os poços, os riachos. Diga comigo, bênçãos dos seios e do ventre, era uma prole abundante, uma grande geração, muitos descendentes. Bênçãos das antigas colinas ou de meus antepassados serão maiores. Príncipe entre seus irmãos, diga comigo, um reflexo tanto de seu caráter como de sua posição, um nível mais alto, porque ele foi colocado acima de todos os seus irmãos. Nós temos muitos irmãos. Nós temos muitos irmãos. Diga comigo, mas seremos príncipes entre nossos irmãos. Amém? Diga, eu creio nisso. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito de Deus. Ele seria príncipe, lideraria, influenciaria, não só a nação, toda a sua família. Ou não só a sua família, toda a nação. José, a bênção mais, diga comigo, a bênção mais longa foi reservada para José. Ou seja, todos os filhos foram abençoados, mas a maior bênção foi para José. Grave que eu não estou te contando história. Você sabe que a gente lida com a fé, né? Sabe que a gente lida com a fé. Se entra dentro de você, isso vai se cumprir. Se não entra dentro de você, não se cumpre. A gente lida com a fé. E todos os anos nós estamos vendo e vivendo, ouvindo, todas essas promessas se cumprindo, se materializando. Jacó profetizou sobre José bênçãos, que seus descendentes, diga comigo, experimentem
bênção sobre bênção. Diga, eu vou desfrutar, e os meus descendentes, de bênção sobre bênção. As bênçãos sobre a vida de José, como profetizado, seriam maiores do que a dos antepassados. Isso significa Abraão e Isaque. Maiores do que as bênçãos derramadas sobre Abraão e Isaque. Só José é chamado de príncipe entre seus irmãos. Tudo isso nós falamos na vigília do Ano Novo. José foi o único que recebeu de Deus bênçãos do céu acima, bênçãos das profundezas e bênção numerosa de descendência. Foi o único que recebeu. Foi uma bênção diferenciada. Amém? Só que tem uma coisa. José tinha um caráter forte. Seu caráter foi altamente desenvolvido por Deus. Trabalhado. Todo o processo que ele passou foi um processo de desenvolvimento de caráter. O fortalecimento do seu caráter. É isso que a gente precisa entender. Todos nós somos imediatistas. Todos nós só enxergamos o agora e queremos para o agora. E todos nós, repita comigo, todos nós passaremos por um processo. Então não queira pular processo. Todos nós vamos passar por processo. É um trabalhar de Deus. Quem conhece a história sabe que José, muito novo, Deus deu um sonho a ele. Um sonho que não só a sua família, mas ele não tinha essa revelação, mas a grandeza do sonho era como se o sol e a lua também se inclinassem diante dele. Era algo estrondoso. Era algo grande demais. Aquilo entrou dentro dele. Tanto é que ele tinha tanta convicção que ele saiu imaturamente falando do sonho. E onde, pelo seu sonho, ele provocou, já não era amado pelos irmãos, os irmãos tinham ódio dele, porque era o filho preferido do pai, e o odiaram ainda mais, o texto diz isso, o odiaram ainda mais pelos seus sonhos. Olha que coisa incrível. O odiaram ainda mais pelo seu sonho. E desejaram causar todo aquele mal a ele, matá-lo, jogá-lo num fundo de poço, por causa do seu sonho. E aquilo ficou dentro de José. Por que José não se perdeu, não desistiu? Porque ele se agarrou àquele sonho. E o pai também sabia, porque a Bíblia diz que o pai o corrigiu. Você está dizendo que até eu e sua mãe vai se curvar diante de você? Mas o pai também guardou no coração, porque sabia que aquilo ali tinha algo. E realmente tinha. Deus tinha algo grande. Só que daquele sonho, a materialização daquele sonho, foi um processo duro. Foi um processo duro porque Deus foi lapidando, Deus foi preparando. Deus foi moldando o seu caráter. E ele foi, todo o processo, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Isso é lindo. Em todo o processo, a Bíblia diz que Deus era com ele. Então, quando vendido como escravo, foi trabalhar com o capitão da guarda de Faraó e assumiu a liderança, né, da casa e do patrimônio, dos bens daquele homem. E a Bíblia diz, projeta para eles, diga comigo, o Senhor estava com José, de modo que o que está escrito aí? Este prosperou. Por que ele prosperou? Por quê? 39, 21 a 23. Diga comigo, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ele foi injustiçado. Ele foi acusado de algo que ele não cometeu. E foi para o cárcere.
Mas, olha que coisa linda, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Diga comigo, porque o Senhor estava com José e lhe concedia, repita comigo, bom êxito em tudo o que? Em tudo o que? Às vezes, a gente diz assim, mas que mérito há nisso, esse cara ir parar no cárcere? Era o processo. Porque ele passou a administrar o cárcere. Aquela experiência de administração do cárcere trouxe a ele, aquele período trouxe a ele uma experiência importante para aquilo que Deus tinha para ele. Administrar o patrimônio do seu senhor foi um processo. O cárcere foi um processo. Deus trabalhando e preparando ele para algo muito grande que Deus tinha com ele. Mas observe que coisa linda, cada uma das situações, cada um dos momentos que ele viveram, o Senhor era com ele. Talvez você vivendo uma situação difícil, que é aquela que a gente não gostaria de estar passando, você fala, Deus me abandonou. Não, todo o tempo o Senhor estava com ele. Em todo o tempo. Então, existe uma lei que se chama a lei do processo. Sabe por que muitos de vocês não chegou aonde gostaria? Porque quis pular a lei do processo ou não estiveram dispostos a passar pela lei do processo. É uma lei. Tudo tem um processo. Tudo, a gente não pode desprezar absolutamente nada. Outro dia nós pregamos que Deus não desperdiça nem o nosso passado. Nem o nosso passado, você pode prestar atenção que o nosso passado vira testemunho. E o nosso testemunho ajuda tanta gente. É verdade ou não é? O nosso passado. Inclusive hoje a bispa vai inaugurar uma série. E ela está gravando um testemunho, às 8 horas vai sair esse testemunho. Destinos curados. Você vê que Deus não desperdiça nada. Pegando pessoas que o passado foram passados trágicos, que era para ter estragado o futuro e não estragou. Foi transformado e revertido num propósito, em bênção, que ajuda a vida de outras pessoas. Então, nem o nosso passado. Você vê que todas as vezes que a gente compartilha o nosso passado com vocês, o passado é aproveitado, o passado é de grande edificação, é de motivação, é de esperança para outras pessoas. Nós estamos aqui estudando a história de José e edificando com o passado, com a dor dele, com tudo que ele passou, que traz esperança, que traz uma visão ampla para nós. Não, é processo, eu vou passar. Quando a gente quebra o processo, quando a gente busca atalhos, o caminho se torna interminável. Porque a gente quer pular, a gente quer atalho, e não podemos pular. Amém, pessoal? Você sabe que existem coisas que acontecem na vida de algumas pessoas. A primeira coisa que eu quero deixar para você, eu vou falar uma coisa tão simples, tão... A primeira coisa, se você quer crescer e crescer muito, uma das primeiras coisas que você tem que vencer é o seu orgulho. Orgulho é uma desgraça na vida da pessoa. Não só o orgulho, mas existem coisas que nos impedem de sermos pessoas humildes e passarmos pelo que temos que passar, aprender o que temos que aprender, nos submeter ao que nós precisamos nos submeter. Porque há momentos que Deus nos submete a situações e nos observa. Passa ou não passa? O orgulho deixa passar ou não deixa passar? Amém? Posso falar uma coisa muito simples? Tem pessoas que não gostam de ser contrariada,
Eu tenho a reunião das 7 e a reunião das 9. Tem pessoas que por causa estavam na reunião das 7 não vêm para das 9. Olha que coisa. Por quê? Porque não gosta de ser contrariada. Tudo é do meu jeito. Não sai do lugar. Não vence. Não vence. Porque não tem flexibilidade. Se não for do meu jeito, não será. Querido, não é no meu nem no seu. É do jeito de Deus. É da maneira de Deus. Quem está entendendo? É da maneira de Deus. Às vezes Deus altera todo o curso. Ele muda tudo. E aí? Como é que eu vou fazer? Não, eu estou acostumado assim, eu não mudo. São coisas, a gente precisa, é como criança. Sabe o que aconteceu comigo quando eu era criança? Isso estou falando porque não estou jogando palavras ao vento não. Que acontece a mesma coisa aqui. Isso é coisa lá do passado. Se eu, na época das aulas, que eu já detestava, já estava ali quase amarrado. Se eu chegasse no primeiro dia, segundo dia de aula, e sentasse num lugar, e se me mudasse de lugar, aquilo era a morte para mim. Era uma coisa, assim, parece boba. Parece boba. Se alguém sentasse no meu lugar, ou se o professor me mudasse de lugar, era como se tivesse acabado o ano para mim. Era uma coisa, acontece a mesma coisa na igreja. Se alguém sentar no lugar que você está acostumado, você já se fecha. Se você tiver que sentar num lugar diferente, você já se fecha. Se mudar o horário da tua reunião, você já se fecha. Errado. Flexibilidade. Galho rígido quebra. Árvore frutífera é flexível. Entende? A gente precisa aprender, porque senão você não se torna uma pessoa adaptável. E é uma das características mais importantes hoje. Diga comigo, adaptação. Você viu que o mundo está num processo aceleradíssimo? E a gente precisa passar pelo processo de adaptação rápido, porque senão fica para trás. Não há como vencer o que a gente não enfrenta. Tem coisas que a gente precisa enfrentar, tem barreiras, tem bloqueios, tem traumas. Aquilo que você realmente não está determinado a vencer e conquistar, você não luta, não avança por isso, porque você não luta. E a gente precisa lutar, vencer, começando um ano já diferente, com um espírito diferente, com uma fé diferente, com uma flexibilidade diferente. Alguns anos eu falo comigo assim, porque a gente tem muito aquela frase, por isso eu não vou passar, que já é nossa, né? Nossa, isso eu não me submeto, isso eu não aceito. E eu aconselho você a mudar essa frase. Eu vou passar pelo que Deus quiser que eu passe. Eu vou mudar o que Deus quer que eu mude. Porque você vai estar no caminho do seu destino, no caminho da sua vitória, no caminho do propósito grande que Deus tem com você. Porque tem um processo, Deus vai nos experimentando no processo. José foi colocado como administrador, ele era escravo de Potifar. Deus o observou, como é que ele lida com isso aqui. Depois, a mulher de Potifar, que estava acostumada a se relacionar com um escravo, queria se deitar com ele. Deus observou como ele lida com isso aqui. Ele é como todos os demais ou vai lidar diferente? Foi aprovado. Foi injustiçado, foi para o cárcere. Vamos ver como é que ele lida com isso aqui. Porque a quem muito é dado, muito será exigido. Diga comigo, a quem muito é dado, muito será exigido. Quer muito? Se você não quer muito, então não cobre. Mas sabendo que se você quer muito, e Deus te der muito,
muito será exigido de você. Muito será exigido. Porque Deus tem muito com você. Ele quer te dar muito, Ele vai te cobrar muito, Ele vai exigir muito de você. Tem aquelas pessoas que dizem assim, nossa, mas parece que Deus cobra mais de mim. Cobra. Você não quer muito? Ele não tem te dado muito? Você acha que Deus vai cobrar a mesma coisa de um obreiro iniciante do que Ele cobra de mim? Vai cobrar a mesma coisa de um mesmo do que cobra de mim? Se Ele me deu muito, Ele cobra muito de mim. Ele exige muito de mim. Então, a gente tem que entender isso. Eu quero muito, então que eu passe. Deus vai cobrar, vai exigir. A quem muito é dado, muito será exigido. Vamos lá. Referência, por favor. Não perca tempo, porque o tempo vale mais do que ouro, vale mais do que pedras preciosas. Não perca tempo, porque tempo é perder vida. O tempo está passando. Vou trabalhar muito com essa ampulheta esse ano. Vai estar conosco. E aconselho você ter uma. E olhe direto para ela. E todas as vezes que você olhar para ela, você diz, o tempo está passando e eu não posso perder tempo. O tempo está passando e eu não posso perder tempo. Sabe por quê? A Bíblia nos ensina a remir o tempo. Não perca tempo, vamos remir o tempo. Vamos abreviar o tempo. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Efésios 5,15. Diga comigo, não vivam como insensatos, mas como... É o que a gente sempre diz, né? Vamos lá. Aproveite ao máximo, diga comigo, todas as oportunidades nestes dias maus. Aproveite ao máximo. Não viva como insensato. Não viva, não jogue tempo fora. Vocês viram uma coisa que eu falei, não sei que dia que eu falei sobre isso, porque eu vou falar para você que só de ouvir isso mexeu comigo, sabia? Só de ouvir mexeu, uma coisa simples, pequena. Não, não é simples não. Parece uma coisa até simples, mas não é. Eu escutei a história de alguém, de um homem, um senhor, que foi infiel à sua esposa. Porque quando você é jovem, se realmente você não tomar uma decisão e deixar a palavra entrar, o Espírito entrar, você se torna uma pessoa sem visão, será uma pessoa sem visão e vai cometer erros que vão trazer consequências para a sua vida, para o seu futuro. E esse senhor, ele foi infiel à esposa. E a esposa era uma boa esposa. Tem ninguém perfeito, não é verdade? Eu tenho meus defeitos, minha esposa tem os defeitos dela, você tem o seu, o outro tem o seu. Nós precisamos saber conviver com as diferenças, amar, né, e minimizar. Eu sou assim mesmo. Isso é a pior besteira que uma pessoa pode. Eu não sou assim, eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso evoluir, eu posso ser melhor. E eu quero ser melhor. Não quero perder tempo. E ele foi infiel à esposa. A esposa partiu antes do que se esperava. A velhice chegou. E a dor do arrependimento é terrível. Porque hoje ele está sozinho. Hoje tem que ser acolhido por um filho aqui, acolhido por outro filho lá, passa um dia na casa de um, passa um dia na casa do outro, passa um dia na casa do outro, para não ficar sozinho. E aí,
Quem conhece diz que tem não sei se é arrependimento ou se é remorso. Tem diferença das duas coisas, né? Possivelmente seja um arrependimento porque hoje está só. E aí, você reflete, você pensa, quanto tempo jogado fora? Tempo perdido? Ele mesmo certamente cai a ficha que perdeu seu tempo, que alimentou sua carne com algo destrutivo. Tudo que você semeia, você colhe. E aí, agora, a saudade daquela companheira é gigantesca, porque poderia estar envelhecendo juntos, né? Felizes, uma boa construção. E eu, quando eu ouvi essa história, por que o senhor está falando sobre ela? Porque eu estou falando do tempo. Porque eu estou falando de hoje. Da gente valorizar as pequenas coisas hoje. Fazer plantios que não são pequenas, mas coisas que às vezes a gente não dá valor. Se desgasta por coisas pequenas. Miquinha, ao invés de estar vivendo em paz, cuidando um do outro, amando, cultivando a família, sonhando juntos, vivendo juntos. Porque, olha o que diz, né? Volta o versículo aqui. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Volta o anterior, 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como, o quê? Mas como sábios. Espera aí, essa atitude é sábia, não é sábia? Como é? Porque o tempo passa. O tempo passa. E a gente poderia estar fazendo construções maravilhosas, né? Cultivando relacionamentos, cultivando o amor, cultivando a amizade, a cumplicidade, cultivando a paz, né? Fazendo plantios que vão gerar um futuro maravilhoso. Então nós não podemos perder tempo com o quê? Não, eu vou investir meu tempo em coisas que vão me trazer retorno. Porque você sabe muito bem que uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida, ela não acontece do dia para a noite. É uma construção diária. Todos os dias nós construímos um pouquinho dessa vida gloriosa, dessa vida vitoriosa, desse sucesso que você busca. Todos os dias você põe um tijolinho nessa construção. Por quê? São atitudes diárias. É sensato, não é sensato? Né? É o tempo com a família, é o tempo com os filhos. É o tempo cultivando bons relacionamentos, fazendo bons plantios. Porque o tempo está passando e ele não vai voltar. Amém? Quando eu falo dessa situação, parece uma coisa... Eu olhei e eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, eu sei. Hoje está sozinho. Hoje os filhos com preocupação de não deixar só. Um leva para casa, o outro leva para outro leva para outro. Por quê? Hoje, saudade daquela companheira que ele não valorizou. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim ou não? O tempo passa. As coisas mudam. E a gente não pode ter arrependimentos. Sempre que eu vou apresentar uma criança aqui, eu digo, aproveite cada momento. Aproveite cada momento. Curta cada momento com eles. Porque o tempo vai mudando. Eu falo sobre isso porque para mim isso não tem preço. Né? Isso, a forma de dizer não tem preço, mas tem um preço, a gente paga o preço para construir isso. Então, cultivar, né? Eu curto até hoje. Está aqui, meu bebezão. Né? Ele fica bravo comigo, porque de vez em quando eu chego, eu beijo ele por trás, eu mordo a cabeça dele. Porque eu vim fazendo isso e eu quero aproveitar cada momento, porque eu sei que muda. Daqui a pouco a vida segue. Não está mais com a gente. Mas ficou uma boa construção. Né? Um relacionamento sólido. Não tem arrependimentos. Não há arrependimentos.
Amém? Porque essas são as verdadeiras riquezas. Aí a gente vai construindo outras coisas juntos, né? Deus vai abençoando, Deus vai prosperando. Estava lendo essa semana, vou ver se eu gravo isso ainda hoje para a semana que vem. A Bíblia diz assim, em Provérbios ou Eclesiastes, não me lembro, que diz que é melhor ser sábio com dinheiro. Imagina, ser sábio com dinheiro fica bom demais, não fica? Burro e pobre é terrível. Ela não é? Então, a Bíblia diz que é melhor ser sábio com dinheiro. Se você for sábio e ainda tiver dinheiro, você vai construir, isso vai potencializar a sua vida de uma forma linda, você vai desfrutar de momentos inesquecíveis. E ser pobre e burro, aí geme. Vamos lá. Não ajam de forma insensata, mas procurem entender a vontade do Senhor. Diga comigo, não ajam de forma insensata, mas procurem entender a vontade do Senhor. Senhor, me ajuda a entender. Senhor, me ajuda a entender. Eu quero entender qual é a tua vontade, o que tem nisso, o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, me ajuda a entender, me dê discernimento. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Quando aconteceu isso, aqui findou o processo. Aqui começou um novo tempo. Ele passou por um processo duro, mas chegou aquele momento que findou. Chega, você passou pelo processo. Agora nós vamos para um outro tempo. Nós vamos para um novo nível. A partir daqui vai ser um novo tempo na tua vida. E aqui começaram, os 7 anos. Por isso o faraó lhes perguntou, diga comigo, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? O que significa isso? O faraó viu Deus na vida de José. E sem aquela besteira, tá? Aquela coisa que, eu olhei nos seus olhos, vi os seus olhos brilhando, tinha luz. Viu nas obras dele. Viu na revelação que Deus deu a ele. Porque tinha comunhão com Deus. Tinha revelação de Deus. Tinha visão de Deus. Fruto de um relacionamento. Todo esse processo duro que ele passou não o afastou de Deus. O aproximou ainda mais de Deus. E trouxe, se a gente pensar, José era um estrangeiro. Quem diria que um estrangeiro, um escravo, um prisioneiro, um acusado de violência sexual chegaria a ocupar este lugar? Ninguém. Seria a maior autoridade da nação. Você vê quando Deus faz justiça? Ele foi acusado, talvez pudesse falar assim, ficou uma mancha nele. O cara foi acusado de abuso sexual. Mas e depois que Deus o exaltou? E não só o exaltou, fez essa obra estrondosa através de José. Deu visão de crescimento, visão administrativa, visão de plantio. Mudou a história dele. E mais, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi, deixa eu te ensinar uma coisa importante. Tem coisas que existem situações que a gente vive que acontece conosco e as pessoas ou falaram de você, ou levantaram uma calúnia, uma injustiça a teu respeito, alguém fez uma imagem negativa a teu respeito, que acaba entrando dentro de algumas pessoas,
Tem pessoas que isso vai ser apagado, mas tem pessoas que não vai sair de dentro dela isso, porque ela comprou como verdade. Entende o que eu quero dizer? Ela comprou como verdade. Ela acha que você é aquilo mesmo e acabou. E eu penso que nenhum de nós devemos ficar presos a isso. Tem que se libertar disso. Porque tem coisas que não vai mudar. É mais ou menos assim, né? Vamos lá, vamos supor que alguém saiu da igreja em algum momento e saiu e falou para outra pessoa, falou assim, não, eu vi um monte de coisa errada lá, tinha um monte você não tem noção, sei de tanta coisa, entrou dentro de alguns. E eu não vou tirar isso de dentro dela. Mas o que eu posso fazer? Posso seguir minha vida normalmente, cumprir com o meu propósito, ser um canal de bênção na vida de outras pessoas e viver a minha vida. Quando José, ele deu aquele testemunho, né, que ele teve os seus filhos, Manassés, diga comigo, Deus me fez esquecer o sofrimento. Diga o segundo filho, Efraim, diga comigo, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Ele estava falando do que ele estava vivendo. Se alguém pensa assim, mas aquele lá é o estuprador, abusou da mulher, tentou violentar a mulher de Potifar, ele está um pouco se lixando para essa inverdade. Ele estava vivendo a vida dele, abençoado por Deus. Ele diz, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, Deus me fez prosperar na terra aonde eu sofri. Isso é passado, não interessa. Se alguém continua pensando sobre isso, o problema é dele. Amém? Se alguém pensa que eu não tenho caráter, se alguém pensa que eu sou desonesto, se alguém pensa que eu sou ladrão, que alguém pensa, o problema é dele. Eu vou viver a vida que Deus me deu. Eu vou desfrutar da vida que Deus tem me proporcionado. Amém, pessoal? E às vezes você já prestou atenção? Você já prestou atenção? Deixa eu falar uma coisa para mim. Quem gosta de mim aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem gosta de mim aqui? Quem não gosta de mim? Tem muito mais que gosta. Aqui nenhum se manifestou que não gosta. Mas está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes tanta gente gosta de você, a gente fica parado naquele um que não gosta. Aquele um que fala a teu respeito. Tanta gente fala bem de você e você se prende a um. A um que não fez nada por você, não acrescentou nada na sua vida, não contribuiu em nada na sua vida. Quem está entendendo? Eu tenho que olhar, olha, quanta gente gosta, quanta gente fala bem. E às vezes a gente se prende a um que fez um comentário desnecessário. A um que diz que não gosta. Quem está entendendo isso? Por favor, fica preso nisso não. Vai viver a vida que Deus tem para você. É igual quando sempre eu falo da prosperidade, né? Tem gente que se incomoda porque você está vivendo uma vida próspera. Agora você vai parar de viver porque alguém se incomoda, meu Deus do céu? Quando você deveria dizer, querido, se Deus me proporcionou, eu não vou viver. Eu não vou desfrutar, só porque você se incomoda. Não, eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Aquela vida que eu estou plantando para viver. Onde você está agora de manhã? Aqui ouvindo o Senhor falar com você, não é? Tem gente que está fazendo o que agora? Está dormindo, passou a noite assistindo porcaria, ou fazendo porcaria. Você escolheu buscar a Deus, você escolheu ouvir a palavra de Deus, você escolheu estreitar o seu relacionamento, você escolheu alimentar a sua fé. Você vai colher a mesma coisa? Não. Não vai colher a mesma coisa. Deus vai dar a você o que está dando a eles? Não. Você vai colher resultado diferente. E depois os outros vão querer se incomodar com o resultado que você está colhendo? Passe a responder, paga o preço que eu pago, faça o que eu faço. Tem para você também. Que a gente não seja uma espécie de Caim. Caim teve a oportunidade de fazer o certo. Deus falou para ele, se você fizer o certo, não vai ser, você também não será aceito? Faça, meu filho, mas ele fez? Não fez. Amém?
Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Essa expressão de José é uma expressão de muita maturidade. Porque quando ele faz essa declaração, ele está fazendo a declaração, nós já falamos anteriormente sobre isso, porque quando o pai morreu, os irmãos falaram, agora nós estamos fritos. Porque na cabeça deles, a única coisa que impedia José de se vingar do mal que eles fizeram, era o pai vivo. O pai era o limitador. Então quando o pai morreu, eles falaram, agora José vai acabar com nós, vai nos matar. Eles mediram José por eles. Vou repetir. Eles mediram José pelo que eles eram capazes. Porque às vezes a gente mede as pessoas pelo aquilo que nós somos capazes de fazer, você sabe, né? Sim ou não? Quando você é capaz, quando você mente, você acha que todo mundo mente. Quando você trai, você acha que todo mundo trai. Quando você rouba, você acha que todo mundo rouba. É sempre assim. Você acaba medindo as pessoas pelo aquilo que você acaba fazendo. Que você faz, ou que você é capaz de fazer. José não. Ele não tinha a mentalidade, o Espírito de Deus já havia trabalhado de uma forma tão linda na vida de José, que ele olhou aquilo, ele disse assim, não, querido, tanto é que tem uma frase linda, né? Que ele fala não, na sequência, ele fala não, eu acho que é o 50-20, se não me falha a memória, 50-20 de Gênesis. Ele diz assim, não, vocês bem que intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus trouxe para cá com um propósito, que é o que nós lemos aqui, ó. Então não foi vocês que me trouxeram, me mandaram para cá. Foi Deus. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Não foi vocês que fizeram. Essa situação só me... Talvez José, talvez se Deus tivesse naquele momento, era menino, não tinha maturidade, se Deus tivesse dito assim, igual a Abraão, Deus tivesse dito para ele, olha, sai da tua terra, da casa do teu pai, também da tua parentela e vai para o Egito. Talvez ele não fosse. Entendeu? Eu sempre falo que, se dependesse de mim, eu estava até hoje na minha cidade natal. E o que eu estaria fazendo? Só Deus sabe. Estaria cumprindo com o meu propósito? Não. Com certeza não. Porque as companhias não favoreciam. O espírito que eu tinha ali não me favorecia. Deus tirou para trabalhar, para moldar, para lapidar, para passar pelo processo. Está entendendo? Amém? Eu sempre digo, quando eu vim para cá, eu vim num caminhão de mudança chorando. Chorei a viagem inteira. Era menino, tinha discernimento. E também tem uma coisa que eu gosto de compartilhar e falar. Eu passei 1 ano sonhando voltar. 1 ano. Se Deus tivesse feito alguma coisa na minha vida, eu tinha. Eu retardei muita coisa. E por muito tempo tinha isso. Eu passei chorando, mas no coração tinha muito isso. Porque quando acontecer, quando eu vencer, quando eu volto. E eu estava com saudade do quê? Chorando pelo quê? Chorando por um lugar que meu pai perdeu tudo. Que eu só vi minha mãe chorar. Que nós só passamos vergonha. Traição em cima de traição. Miséria. Pobreza. Gente na porta humilhando.
saí num caminhão de mudança com a minha mãe, separado do meu pai, minha família acabou, e eu estava chorando por essa desgraça. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Você acha que caberia um choro por causa disso? Caberia choro isso? Sim ou não? Mas era menino. Menino chora por coisas idiotas como essa. Menino não tem visão. Eu era menino. Uma vez eu escrevi sobre isso. Eu era menino imaturo. Hoje eu enxergo tudo. Hoje eu enxergo tudo. Minha vida estava aqui. Meu propósito estava aqui. Eu conheci minha esposa aqui. Eu tive meus filhos aqui. Cumprindo com o propósito chamado de Deus na minha vida aqui. E se eu estivesse lá, estava fazendo o quê? Só Deus sabe, porque quando você está fora do propósito, meu filho, é só dor. Você só geme. Como boa parte da família. Então, eu compartilho isso porque entendo. Estou aqui fora da palavra já. Eu compartilho isso porque entendo que isso é importante. Às vezes, para pensar. Eu passei mais de um ano chorando. Depois parei de chorar, mas o espírito estava no lugar errado. Propósito errado. Então eu pensava, se Deus me abençoar, talvez eu atrasei, retardei muita coisa. Por falta de discernimento. Eu volto nada. E hoje? Como é que é, bispo? Quando o senhor vai lá? Eu nem entro na cidade quase. Não tenho nem vontade. E não tenho lembranças boas. E eu, de vez em quando eu passo. E se eu estivesse morando aqui? Jesus amado. Entende? Hoje a visão mudou. Não dá. Deus tem coisas maiores para nós. Amém? Nós não podemos chorar pelo passado de dor, de vergonha, de humilhação. Os olhos têm que ser abertos. Às vezes a gente está chorando por coisas que só trouxe dor, vergonha, tragédia. Só humilhações. Vou chorar por isso? Pelo amor de Deus. Vida nova. Eu quero o novo que Deus tem para mim. Mas quem, Salmo 105, 17. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Salmo 105 fala sobre isso. Tinha um propósito, enviá-lo para lá. E o propósito não era na vida dele. Deus ia fazer através dele, mas o propósito era para salvar Israel. O propósito era para algo maior. Era para abençoar o povo. Por isso que a gente precisa estar atento, né? Se não há propósito, não há o porquê. Nós precisamos nos colocar no propósito de Deus. Toda mudança, toda restauração tem propósito. Deus queria salvar Israel, Deus queria abençoar Israel. Por isso levou ele antecipado para lá, para fazer essa obra, preparar ele para esse propósito grande. Quem está entendendo? É a mesma coisa se eu tivesse vindo para cá, ou a história da bispa, que todos conhecem. Se eu tivesse vindo para cá, simplesmente pensando, não, tinha algo maior. Toda essa história, eu estou compartilhando aqui, você vê que nem o passado Deus desperdiça. Cada detalhe do passado é aproveitado. Cada detalhe. Para mostrar que Deus faz, Deus muda, Deus transforma, Deus restaura, Deus prospera, Deus realmente transforma tudo. Entra no propósito. Busque isso. Senhor, me ajuda a entender. Tem algo maior, tem um propósito aqui. Eu não vou ficar olhando para trás, eu não vou ficar me lamentando. Senhor, me ajuda a entender e seguir. Porque começa pela sua família, a salvação da sua família, a salvação dos seus. Depois outras pessoas que vão vendo toda a obra na sua vida, toda a transformação na sua vida, o progresso da tua vida. E todos vão sendo edificados, alimentados.
José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenou o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, diga comigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Olha que coisa linda. Vem aquela visão, aquela revelação, ele interpreta o sonho de Faraó. Ele diz: olha, Faraó, o seu sonho não é outra coisa senão 7 anos. 7 anos de vacas gordas, de grande fartura, de grande prosperidade que virá sobre o teu reino. Mas após os 7 anos virão 7 anos de vacas magras, 7 anos de escassez, que vai comer os 7 de abundância, de prosperidade. Ele disse: eu aconselho o Senhor levantar um homem sábio, criterioso, extremamente sábio, e coloque à frente para fazer todo esse trabalho, esse armazenamento. E o faraó olhou e disse que aquela leitura que nós fizemos: pô, será que vamos encontrar alguém tão sábio, criterioso quanto esse homem, em quem há o Espírito Divino? E colocou ele à frente, e ele começou, não perdeu tempo. Ele já saiu preparando a terra, fazendo os plantios, e de forma organizada, já fazendo a separação de todo o excedente, já fazendo o armazenamento em todas as cidades. Você vê que a visão de Deus, você vê que quando Deus dá uma visão, é exatamente como Ele falou. Como esses 7 anos foi de abundância, fartura, de grande prosperidade. Só que ele precisava entender, ele precisava guardar, armazenar. E começou o processo de armazenamento durante aqueles 7 anos. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as cidades. Diga comigo, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo chamou o faraó, clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios. Diga comigo, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Forte demais, né? Dirija-se a José. Dirija-se a quem? Ao escravo. Vai ao escravo, que não era mais escravo, era a maior autoridade. Era o homem que nada se movia, nada acontecia no Egito sem a palavra dele. Deus cumprindo aquilo que prometeu a José, cumprindo com propósito na vida dele, honrando, colocando como governador, não só do Egito, né, mas naquele momento o celeiro do mundo. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra, diga comigo, de toda a terra, vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Agora já outras nações, porquanto a fome se agravava em toda parte. Você sabe, nós falamos o seguinte: José foi uma espécie de Jesus. Quando a fome chegou, não só o Egito, mas todas as nações vinha
até José, para que José suprisse as suas necessidades. Porque enquanto havia escassez, ele tinha provisão em abundância. José foi uma espécie de Jesus. Essa é a obra que Jesus faz hoje. Jesus, enquanto todos estão em escassez, necessitados, miseráveis, quando você vem a Jesus, quando você busca a Jesus, todas as suas necessidades são supridas. Não há escassez, há fartura, há abundância. José foi a solução do mundo naquele momento. Diga, Jesus é a solução do mundo neste momento, não só neste momento. Jesus é a solução, é o que muita gente não entende. Não há escassez nele, não há sofrimento nele. Quando nós buscamos em Jesus, a solução chega. A mesma coisa Deus mostra. Quando nós honramos ao Filho, nós somos honrados pelo Pai. A palavra que Faraó disse, Maria já disse, faça o que ele disser. A mãe de Jesus, já no tempo de Jesus, disse, faça o que ele mandar. O primeiro milagre de Jesus, faça o que ele mandar. O próprio Pai, o próprio Deus, deu autoridade ao Filho, poder ao Filho. Por isso que não adianta correr para cá e para lá, a solução está em Jesus. O mundo é a mesma coisa. Se o mundo quisesse suprir as suas necessidades, tinha que ir aonde? A José. Hoje, todo aquele que precisa suprir as suas necessidades, tem que ir aonde? Jesus. Ele é a solução. Não tem solução fora de Jesus. É isso que precisa entrar dentro de você. Se você buscar no lugar certo, não vai te faltar nada. É o famoso Salmo 23. Diga comigo, o Senhor é meu pastor. Diga, e nada me faltará. Não vai te faltar nada. Amém? Diga, eu creio nisto. Nós falamos, no dia 31, nós recebemos uma unção. Um portal se abriu. Um portal se abriu. E agora é momento de enchermos os celeiros, abastecermos, armazenarmos. Começa pelo celeiro espiritual. Tem que estocar no espiritual. Se você entende, o ponto de partida é o espiritual. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria fome e sede sobre a terra. O Senhor derramaria fome e sede sobre a terra. Mas não fome e sede de comida e bebida, mas fome e sede da palavra, fome e sede do Espírito de Deus. A fome, a escassez, a necessidade física, material, é consequência da espiritual. Quando nós somos alimentados espiritualmente, nós também seremos alimentados, supridos de todas as maneiras materialmente. Amém? Foi derramada uma unção sobre nós. Um portal se abriu. É uma unção de conquista. Nós teremos aí pela frente 7 anos de avanço, de progresso, de prosperidade, de fartura. 7 anos de plenitude. 7 anos que Deus vai derramar de uma forma extraordinária o favor do Senhor, a unção do Senhor, a unção de conquista estará sobre nós durante esses 7 anos que iniciamos agora, esse primeiro ano, 2021, esse ciclo que se abriu. E é o momento, eu não posso mais perder tempo com bobagens. Eu não posso mais perder tempo com coisas pequenas, desnecessárias. Eu tenho que colocar o meu foco.
Eu tenho que estreitar o relacionamento com Deus, eu tenho que buscar essa visão, eu tenho que começar a fazer os meus plantios, eu preciso de fé, eu preciso de disciplina, eu preciso de foco, eu preciso de ação. Se não houver foco, não vai haver ação. Eu preciso estar focado, eu preciso criar disciplina espiritual, disciplina para agir dentro daquilo que Deus vai me direcionar, porque os 7 anos vai passar, mas quando passar os 7 anos e entrar um outro período, você está armazenado, você vai estar suprido, você vai ter para você e você vai ter para os outros de todas as formas. Amém, pessoal? É beber do Espírito, é deixar a palavra entrar. Diz assim o livro de Amós, capítulo 8, versículo 11: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, diga comigo, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. A consequência da escassez na vida de muitos é consequência dessa fome. Nada supre, porque se a palavra não estiver, nós precisamos da palavra para tudo, para direção, para visão, para revelação, para alimento da fé. Nós vivemos por fé, é a fé que nos move. O que nos levou a ter uma reação tão positiva como tivemos em 2020? A fé. A palavra alimentando, não olha para a pandemia, não olha para a crise, não olha para a coisa, siga, olha para a minha palavra, creia em mim, creia na minha palavra, e nós seguimos, e o resultado aparece, a diferença aparece. O faraó disse a José: tive um sonho, que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim. Diga comigo, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Você vê que lindo, né? Não tinha nenhuma vaidade, dependência total do Senhor. Disse: isso não depende de mim. Sou eu que dou a interpretação. É Deus. Não tem, sabe, aquela vaidade, autossuficiência, porque eu faço. Não depende de mim. Um homem dependente de Deus. Então o faraó contou o sonho a José: sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer.
7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, em todo o tempo de fartura, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure, diga comigo a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Por isso que ele não perdeu tempo. Entendeu? Já estava correndo já. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sobre o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Olha, foi dando toda a direção certinha. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Hoje nós já estamos vendo, e está cada vez mais evidentes, os lados, a polarização. E tem coisas que vão se intensificar. Se você analisar o que está acontecendo no mundo, pessoas comemorando a morte, a aprovação do aborto, pessoas comemorando o que é totalmente bizarro e dizendo que isso é progresso. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão, diga comigo, muitos correrão de uma parte para a outra. Olha como termina. E a ciência se multiplicará. Pode prestar atenção no que tem acontecido com a ciência, a tecnologia, como é que está tomando proporções jamais vistas. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Diga comigo, muitos serão purificados, alvejados e refinados. Diga comigo, mas o ímpio, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas o sábio sim. O ímpio continuará ímpio, mas no fim dos tempos, muitos seriam purificados, refinados. Nós precisamos passar por esse processo de refinamento, de purificação, de santificação. O ímpio não vai mudar. Agora, nos finais dos tempos, as duas coisas vão crescer juntas. A graça
A graça será derramada sobre nós e unção para que em meio aos piores dias da humanidade nós também teremos os melhores dias por conta da graça e unção do Senhor sobre nós. Olha como é forte isso. Em meio aos piores dias, nós teremos os nossos melhores dias. Está entendendo? Vou repetir porque isso tem que ficar gravado dentro de você. Diga comigo, em meio aos piores dias, diga: eu viverei os meus melhores dias. Por isso que você tem que estar na fé, no Espírito. Assim como foi 2020. Se você prestar atenção no que aconteceu em 2020, e muitos de nós vivemos o melhor tempo da nossa vida, num ano de caos. Não temos tempo para meninices, covardia, preguiça, inércia, procrastinação, desinteresse. Não temos tempo para isso. Nós precisamos crescer, amadurecer, tomar decisões sérias e firmes. Não temos tempo para conversa fiada, viver caindo nos mesmos erros, sabe? Às vezes a gente, não, é só um tempo aqui de conversa fiada. Não, não tem tempo para isso. O tempo já está correndo. E as palavras de mudança têm vindo para nos despertar. E quem não se despertar vai perder tempo. E quando se lembrar, passar esse período, vai se lembrar: puxa vida, eu ouvi essa mensagem. Eu ouvi essa palavra. Mas eu não dei crédito a ela. Por isso, nós precisamos tem que entrar algo dentro de nós, né? Se você não se lidera, você não vai liderar a sua casa. Você não vai liderar outras coisas que Deus quer colocar nas suas mãos. Começa pela autoliderança. A promessa é incrível, mas é para quem crê e quem age. Ela é incrível, maravilhosa. Não haverá facilidades, mas há a promessa e o favor de Deus sobre nós. Entende? Não tem facilidade, mas há a promessa e o favor. Não adianta a gente querer esperar facilidades, porque nós não estamos falando de facilidade, até porque para plantar e para colher dá trabalho, você sabe, né? Às vezes colher dá um trabalhão, mas vale a pena, porque é muito pior ficar sem colher. Tanto a igreja quanto o mundo vão atingir o teto máximo. A igreja em graça, unção e poder, e o mundo em pecado, iniquidade e corrupção. Tome uma decisão e comece a fazer imediatamente o que você nunca fez em Deus. Agrade-o como nunca fez antes, crendo nele, avançando, sem distrações, com muito foco. Tome essa decisão: eu vou buscá-lo como nunca antes, eu vou servi-lo como nunca antes, eu vou me aproximar de Deus como nunca antes. Temos uma promessa. Essa promessa é a nossa segurança. Deus não mente, não falha. Confie nele. Fale com Deus. Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo que te dê esse nível de foco. Foco, fé, disciplina, porque nós estamos entrando num outro tempo. Novo ano, novas oportunidades. Novo ano, novas oportunidades. Tem um portal que foi aberto, com oportunidades incríveis. Os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões. Deus renovando coisas novas.
Deixa Deus renovar a tua fé. Jovem, receba a visão. Os mais velhos, volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus tem coisas incríveis aí. É um novo tempo. É o portal que se abriu. De grande fartura, de grande progresso, de grande abundância, de grande crescimento, de plenitude. Um portal foi aberto. Um grande portal foi aberto. Um grande portal foi aberto. De grande crescimento, de grande abundância, de grande fartura. Agora estreite com o Espírito Santo e diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor. Abra minha visão. Abra minha mente. Me ajuda a enxergar além. Me ajude a passar pelo processo. Me ajude, Espírito Santo. Muitos de nós, em 2020 o processo acabou. Entendeu? Agora já é hora de plantio e colheita. Na vida de muitos, em 2020 o processo terminou. Você foi aprovado. Você foi aprovado. Agora começa um novo tempo. Planta, armazena. Armazena, estoca. Espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Estoca, 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 armazena, armazena, planta, 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 colha, 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 colha. Porque você vai viver abundância como nunca antes. Quando chegar o tempo de escassez, você vai ter tanto e vai estar tão suprido que não tem com que se preocupar, terá para você e para os outros. Tamanha a bênção, o crescimento, a prosperidade que Deus vai derramar sobre a tua vida. Acredite nisso. Diga isso a Deus: eu creio, Senhor, e eu tomo posse. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso dessa visão, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu quero comunhão, quero intimidade. Abra os meus olhos, me dê revelações, me dê sabedoria. Deus vai te dar visão, vai te dar revelações, vai te dar ideias, vai te dar projetos, criatividade, poder de ação e de realização como nunca antes. E você vai crescer como nunca, vai prosperar como nunca, vai avançar como nunca, vai progredir como nunca. Estoca, estoca, armazena, plante, plante, colha, colha, estoque, armazene. Esse é o processo. O portal está aberto. Você tem a graça, você tem a unção, você tem o favor de Deus sobre a tua vida. Acredite nisso e receba isso em nome de Jesus. É você e Deus, fala com Ele. Ninguém. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Em tempo de seca. Em tempo de seca. Tempo de seca, muita chuva terá. Já começou. O tempo do processo cessou. É plantio e colheita agora. Aleluia, receba essa visão. Receba esse espírito. Em nome de Jesus. Toma posse. Nós vamos lembrar desse tempo.
Deus vai. Louve, diga isso. Diga isso. Mesmo. Diga, muita chuva terá. Que agora está no deserto. Mas eu sei que está perto da tua bênção. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho não desista. Através da fé. Com seus olhos fechados. É assim que você vai vencer. É através da fé que você vai vencer. É através da fé que os seus sonhos serão materializados. É através da fé que Deus vai te colocar no propósito. No propósito dele. Com você e através de você. O portal está aberto. Um novo tempo. Um novo ciclo. Um ciclo de bênção. Olha que coisa linda que Deus tem falado conosco. Para muitos de vocês, o processo terminou em 2020. Passou. Muitos foram aprovados. E agora é o tempo do plantio e da colheita. Então planta. Planta. Colha. Armazene, estoque. 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 Aleluia. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba essa cura. É tempo. É tempo. É tempo. Ele tem. Isso. Alegra o teu espírito, teu coração e diga isso. Eu me abro para receber. Então receba, receba, receba esse novo tempo de coração e de braços abertos. Algo novo. Aleluia. Receba esse algo novo. Receba esse algo novo. Receba o novo de Deus para a tua vida. Deus tem um novo para você. Eu me abro para viver. Isso. Isso. Creia nisso. Deixa entrar no teu espírito. Acredite. Não deixa mais o diabo roubar os teus sonhos, as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Ele tem para você. Abra o teu coração para isso. Para esse novo tempo. Por isso, coloque dentro de você, estabeleça isso. Eu não vou perder tempo.
Não vou perder tempo, não vou perder um minuto, um dia sequer. Porque eu entro nesse novo tempo. Esse tempo glorioso. Esse tempo de abundância, de prosperidade, de paz, fertilidade, de fartura, de plenitude. Em nome do Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida e declaro esse novo tempo. Que você receba visão, direção. Que Deus te dê visão espiritual. Que Deus te dê revelações. Que a sua fé, ela suba para um outro nível. Que você cresça como nunca. Que você progrida, prospere como nunca. Em nome do Senhor Jesus. Mas principalmente que a tua mente seja ampliada. Porque tem um novo tempo. Abriu-se um portal para um novo tempo. Um ciclo de 7 anos. E que esses sejam os 7 melhores anos da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, começando pelo primeiro. Que as bênçãos de José repousem sobre a sua cabeça. Que elas descansem sobre a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, coloca a mão na sua cabeça e diga: eu tomo posse. Que essas bênçãos, as bênçãos de José, descansem sobre a minha cabeça. Em nome do Senhor Jesus, diga: eu entro num novo tempo. Em um novo tempo de abundância, de paz, de fartura, de prosperidade, de fertilidade. Eu entro em um novo tempo de plenitude, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus.